Conversas palacianas pretendem dar uma rasteira em vários dos indicados de Jair Bolsonaro ao Congresso deste nosso Brasil varonil. Nessa edição, eu vou falar especificamente de duas conversas palacianas fortíssimas. A primeira sobre a vice de Flávio Bolsonaro. Ontem, a Tereza Cristina foi manchete em todos os principais jornais, dizendo que ela já estava comunicando a aliados que ela havia aceito o convite de Flávio Bolsonaro para ser sua vice. Mais tarde, o partido veio a público dizendo que não, que eles tiveram sim uma conversa, mas que não foi batido o martelo. Isso você deve ter acompanhado aí em todas as mídias, né? Porque foi bastante noticiado. Mas eu tenho certeza que você não acompanhou a conversa palaciana que está por trás disso, que envolve, inclusive, o Tarcísio de Freitas. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tudo e eu garanto a você que você não vai gostar nada do que eu vou te contar. Uma outra conversa palaciana envolve a vaga ao Senado de Bia Kicis, que já estava super combinada, super confirmada, tinha até a confirmação, né, a consagração dela pelo partido agora, nesse fim de semana, e nós ficamos sabendo que a dona Celina Leão, só por uma mera coincidência, amiga da dona Michele Bolsonaro, a Celina pretende dar a vaga da Bia Kicis a alguém do MDB. Parece que já havia aí um acordo pré-determinado antes de Jair Bolsonaro indicar o nome de Bia Kicis. Isso você também já deve ter ouvido falar. O que você não sabe é quem é o sujeito que a dona Celina pretende entregar a vaga da nossa querida Bia Kicis. Ah, meu amigo, essa edição está imperdível. E aí você vai entender de uma vez por todas que o nosso país é o país das conversas palacianas. E essas conversas palacianas nunca beneficiam a população brasileira. Agora é hora de eu pedir o seu like para você fortalecer o nosso engajamento e a distribuição do nosso conteúdo, porque é esmagando o like que você diz para a plataforma: olha, YouTube, passa esse vídeo para frente, porque ele está recheado de coisas importantes. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta, porque hoje o negócio está quente. Aliás, cada dia mais quente por aqui. Antes das nossas matérias de capa, eu preciso falar dos nossos efemérides, né? São assuntos muito importantes que a gente não pode se aprofundar ainda não nessa plataforma, então eu dou aquele en passant. Vocês ficaram sabendo que explodiu aí o diário de Anthony Fauci, provando que ele sabia da eficácia do remédio para verme, do outro remédio lá que índiozinho toma contra a febre amarela, e também ficaram sabendo, através do diário dele, que as picadinhas não tinham nenhuma garantia de funcionamento. E o Chris Matterson, ele deixou um post lá bem interessante no perfil dele, dizendo: de acordo com este documento da DARPA, datado de 13 de agosto de 2021, eles já sabiam naquela época que as picadinhas de mRNA funcionavam mal, que o remédio para verme funcionava desde abril de 2020 e que a hidro, que é o que o índiozinho toma lá na Amazonas, funcionava de verdade. A DARPA informou o inspetor-geral e todas as partes escolheram não dizer nada ao público sobre qualquer uma dessas coisas. Deixe isso penetrar em todos os neurônios do seu cérebro. Nós avisamos, inclusive eu disse lá no X ontem, graças a Deus estávamos ao lado certo o tempo todo. Agradeço ao Jair Bolsonaro, o único presidente que não se curvou e protegeu de verdade seu povo, a sua população. Agradeça ao presidente Bolsonaro. Por falar em presidente Bolsonaro, vamos lá à interferência do STF no TSE, coisa que nós preconizamos aqui para vocês, um pouquinho antes de tudo começar, que o STF ia tentar bypassar o TSE no caso das eleições, porque temos na presidência e vice-presidência 2 indicados de Jair Bolsonaro. Na época que os indicados eram de Lula, na presidência e vice-presidência não tinha problema nenhum. Mas já que os indicados são de Bolsonaro, o STF ia tentar bypassar o TSE, eu avisei isso aqui para vocês, e ontem o G1 confirmou que ministros do STF e ministros do TSE avaliam que Nunes Marques não tem outro caminho a não ser punir Flávio Bolsonaro pela exibição do vídeo de IA do presidente Bolsonaro na convenção fechada do PL, que eles convencionaram chamar de deepfake. Esse pessoal que não tem a menor noção da diferença de avatar, deepfake e inteligência artificial. Eles não sabem qual é a diferença um do outro. Mas eu tenho que lembrar vocês que no caso do desfile, daquela escola de samba, que fez propaganda eleitoral antecipada de Luiz Inácio o tempo inteiro na avenida, o TSE negou o pedido do PL para investigar suposto uso eleitoral de desfile que homenageou o Lula no carnaval e, pior, com dinheiro público. Dinheiro público é dinheiro do povo, vocês sabem, né? É o meu e o seu dinheiro.
Aí não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles podem tudo no final das contas. E quase tudo, eu diria, porque tá um frisson, um racha total e completo, tanto dentro do STF quanto dentro da Polícia Federal, no caso tanto do INSS quanto no caso de Vorcar. Para vocês terem ideia de onde chegou essa bagunça toda, ontem nós tivemos notícia que a Polícia Federal acionou o governo de Lula pedindo para ele arrumar um remédio para qualquer medida que impedisse as medidas de Mendonça, no caso do INSS, que envolve Lulinha. Por quê? Porque Mendonça mandou investigar o Lulinha. E aí a Polícia Federal falou, não podemos investigar o Lulinha. E aí foram correr aonde? Lá no governo federal. Então, o André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para apurar tráfico de influência de Lulinha no governo. E aí o que fez a PF? De Lula? Pelo amor de Deus, você tem que salvar a gente desse papel, porque se não lascou para você, para o seu filho, para nós que estamos aqui, né? Enfim, independência de poderes? Não temos para hoje na fila do pão. Esse negócio de independência de poderes foi uma historinha da carochinha que contaram para você acreditar que nós vivíamos num país sério. Mas isso nunca aconteceu, senhores, nunca, do verbo jamais. E aí agora nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber onde o André Mendonça conseguirá, eu acho que aonde o André Mendonça conseguirá chegar nessa investigação contra o filho de Lula. Ontem ele estava mesmo numa entrevista lá, num bate-papo daqueles de rasga-bofes, e ele estava falando, não, porque se meu filho for acusado, ele vai responder como filho de uma pessoa comum. Me engana, me engana, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, a ponto da Polícia Federal pedir uma norma do governo para impedir as ações de Mendonça. E ainda assim estão acusando Mendonça de interferência entre os poderes. Esse povo não tem um pingo de vergonha na cara. Bem, vamos chegar ao fuzuê da Celina Leão e Bia Kicis. Ontem nós ficamos sabendo que Celina Leão anunciaria a vaga ao Senado para MDB em sua chapa. O negócio é ela, Baleia Rossi, diz que foi um acordo firmado com o Baleia Rossi antes da indicação do presidente Bolsonaro a Bia Kicis e que, portanto, o acordo mais antigo é que seria cumprido, tá? O favorito da Celina Leão para essa disputa é o deputado Rafael Prudente. Você já ouviu falar em Rafael Prudente? Eu vou lembrar a você quem é o moçoiro. O Rafael Prudente tem uma família muito famosa. Você conhece o pai do Rafael Prudente, que é o ex-deputado Leonardo Prudente, que foi flagrado colocando dinheiro de propina nas meias. O ex-distrital, que protagonizou um dos vídeos mais reproduzidos no escândalo da Caixa de Pandora, aquele que escamoteia dinheiro nos bolsos do paletó e nas meias, renunciou ao mandato, deixou o cargo para escapar de ação por quebra de decoro parlamentar. E é ao filho dele que Celina Leão pretende entregar a vaga ao Senado de Bia Kicis. Pergunta: você acha que, tendo o pai desse moço os problemas que deveria ter com a justiça, existe alguma possibilidade de esse moço no Senado defender e votar impeachment de ministros do STF? Se você acha que sim, digita 1. Se você acha que nunca, do verbo jamais, digita 2. A minha sensação é que nós estamos lidando com um novo Hugo Mota, com a família mais suja que pau de galinheiro, sendo colocado numa posição estratégica para que impeachment de ministros sejam impedidos até de rodar, que dirá de ser votado. No caso do moço aí é só Senado, né? Não é a presidência do Senado. Mas eu duvido que ele votaria sim para impeachment de ministros. Eu preciso lembrar vocês que a Celina Leão é amiga da dona Michele e que ela é a preferida da dona Michele. O Brasil cansa, brava gente, sinceramente. Mas vamos avançar, que nós chegamos num outro converscote, uma conversa palaciana, regada a muita coisa cara, a muito penduricário, a muito dinheiro dos nossos impostos. E aí, Tereza Cristina ontem avisou a aliados que aceitou ser vice de Flávio Bolsonaro. Isso noticiaram as principais mídias do regime do país. E aí eu já postei aqui na nossa comunidade, né, no nosso setor, né, de posts aqui. Eu falei, ai, gente, cansa. Sinceramente, Duda Lima na campanha de Flávio Bolsonaro e Celina e Tereza Cristina como vice, cansa. É a tal da governabilidade, mas antes da tal da governabilidade, tem a tal da coisa do segurar a ordenança desse país.
Segundo o SBT noticiou, o mercado financeiro, agroempresários estão pressionando Tarcísio para que Tereza Cristina seja vice de Flávio. Tarcísio articula e pressiona Ciro Nogueira, que por sua vez está nem aí. Por quê? Porque ele fechou o acordo de não agressão com o PT, principalmente lá no seu estado, em nome de sua reeleição. Com biscotes, as nossas custas, eles rifam as nossas almas. Não vão rifar uma vaga no Senado de Bia Kicis? Mas a bomba da noite ficou por conta da doutora Flávia Ferronato, que veio a público e disse o seguinte: Tereza será vice e até setembro vão derrubar o Flávio. Tereza sai candidata e o Rogério Marinho vira vice. Tá tudo desenhado desde fevereiro, mas se eu falar isso, vão falar que eu sou traidora. Parem tudo! Parem! A gente precisa ver isso aqui com mais cuidado. Será que a doutora Flávia Ferronato está sabendo de mais alguma coisa além do que nós estamos sabendo? Porque não se enganem, meu pequeno padrãozinho, meus pequenos padrãozinhos. Flávio Bolsonaro não passa pra gente tudo que ele enfrenta. Então, provavelmente sim. Mas o que você precisa manter em perspectiva a respeito dessa notícia, se for verdade? Foi o que o Rafael Gloves falou, desculpa, foi o que o Clark de Souza deixou no post da Flávia Ferronato. Ele disse o seguinte: você está dizendo em sua publicação que existe um golpe em curso para inviabilizar a candidatura do Flávio e que isso está sendo articulado com Tereza Cristina aceitando ser vice de Flávio? Mas você sabe quem está articulando, não sabe? É o Tarcísio de Freitas. Então, logo, o Tarcísio está querendo implodir a candidatura de Flávio Bolsonaro de dentro para fora? É isso que você está nos falando, Flávia? Porque o Clark, ele queria ter certeza do que ele entendeu. Aí a Flávia disse: eu estou falando isso desde fevereiro. A mim causa estranheza, porque a doutora Flávia Ferronato sempre foi uma defensora aguerrida das gestões de Tarcísio de Freitas e de seus nomes. Então, assim, pelo amor de Deus, isso me pegou de calças curtas ontem. E aí o Clark retoma o diálogo e fala: então o Tarcísio de Freitas está envolvido em um conluio dentro do partido para tentar inviabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro com acordos caracu e candidaturas cavalo de Troia? É isso, Flávia? É óbvio que é isso, é lógico que é isso. Eu tenho um amigo muito querido que me disse há mais ou menos 1 ano e meio atrás que o Tarcísio era pior do que muita gente que a gente sabia que era nosso inimigo. E os meus comentários a respeito do Tarcísio eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu posso também ser chamada de muito traidora, mas é importante vocês saberem que a doutora Flávia Ferronato sempre foi uma defensora aguerrida da turma do Tarcísio. O que terá acontecido para a doutora Flávia Ferronato vir e dizer que ela está falando isso desde fevereiro? Eu não vi. Se eu estou cometendo alguma injustiça, por favor, doutora Flávia, me perdoe, vem aqui, fale mesmo, me corrija lá no X que eu faço a errata e peço desculpas publicamente porque não tenho compromisso com erro nenhum na minha vida. O que terá acontecido, né? Então vocês fiquem aí, guardem em perspectiva, porque existe um plano para implodir a candidatura de Flávio Bolsonaro de dentro para fora. Sobre a vice-presidência de Tereza Cristina, ela fez uma nota oficial, tá? Dizendo que ela, sim, se encontrou com Flávio e eles conversaram sobre a possibilidade, porém, nada está resolvido. Brasília, 30 de julho, ontem, de 2026, isso foi às 19h40. Então, assim, cansa, gente, cansa. É a tal da governabilidade num país tomado de canalhas e nós continuaremos pagando as contas. Também no finalzinho do dia nós ficamos sabendo que Flávio Bolsonaro trocou o comando da campanha dele por Duda Lima. Duda Lima é o cara que cuidou da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Você vai falar: poxa, Valéria, mas Jair Bolsonaro perdeu. Mas nós sabemos muito bem porque Jair Bolsonaro perdeu. E não foi por um problema da competência e nem, eu diria, até lealdade de Duda Lima com seu cliente. Duda Lima também comandou a campanha que elegeu Ricardo Nunes em São Paulo. E eu diria que quem elegeu Ricardo Nunes não foi o Duda Lima, foi a indicação de Jair Bolsonaro e a nossa militância nas redes, nos esforçando para falar com vocês, explicar a vocês o motivo pelo qual o Jair Bolsonaro tinha optado por Ricardo Nunes. Acho que quem elegeu Ricardo Nunes foi isso, e não outra coisa. Seja bem-vindo, Duda Lima. Cabelo palhaço aí, eu espero que você tenha grande sucesso e que você coloque o nosso querido amigo Flávio onde ele tem que estar. Eu perguntei ao Gemini quanto tempo dura a alimentação do governo venezuelano na casa
de uma família de venezuelanos. E aí o Gemini disse o seguinte, ó, a alimentação distribuída pelo governo da Venezuela por meio das bolsas ou caixas do programa CLAP, Comitês Locais de Abastecimento e Produção, dura em média entre 10 e 15 dias para uma família padrão. No entanto, o tempo que essa alimentação sustenta os cidadãos na prática enfrenta dois grandes problemas logísticos e sociais. Primeiro, o intervalo da entrega, que às vezes demora de 2 meses até 7 meses para o cidadão comum receber, né, ou a cesta ou o vale lá, que garante a cesta básica, diante da promessa oficial. O governo do Nicolás Maduro prometeu que o regime venezuelano entregaria a cesta mensalmente. E aí, quando a coisa ficou muito ruim, ele passou a entregar a cesta quinzenalmente. Isso na promessa, né? E tem mais alguma coisa que complica bastante a nutrição do venezuelano, que é a qualidade dos produtos que são entregues nessa cesta, que demora de 2 a 7 meses para ser entregue. E por que eu estou dando todos esses detalhes para vocês? Para lembrar vocês que a cantilena que a gente ouve aqui de Luiz Inácio é a mesma cantilena que o venezuelano ouviu do Maduro e do antecessor de Maduro. Pobre tem direito a comer todos os dias, pelo menos 5 refeições por dia. Os ricos são os pestes, os endemoniados, os encapetados. Eles têm que dar o dinheiro para os pobres. Você é pobre porque alguém é rico. Ah, mais valia e blá, blá, blá. E olha, paguem impostos todos para mim e me deixem mandar em tudo, porque eu vou garantir a você a alimentação. Pelo menos 5 refeições por dia. Eu tenho certeza que eu não preciso falar muito mais para você identificar Luiz Inácio e todas as suas cantilenas. Foi o mesmo que o venezuelano ouviu. E hoje, como vive venezuelano, você está cansado de saber. E por que eu disse lá no meu X que nós estamos quase lá na Venezuela do Velho Testamento? Porque o que o governo disse ao trabalhador, que tendo a carteira assinada, pagando todos os impostos, ele e a empresa para o governo central obrigaria o empresário a bancar a alimentação dele. E aí o empresário está bancando a alimentação, está dando vale-refeição, mas os desmandos econômicos desse governo perdulário não permitem mais que o vale-refeição cubra a totalidade das refeições dos dias trabalhados do trabalhador que confiou nessa corja, que não tem um pingo de vergonha na cara. Venezuela do Velho Testamento, aqui vamos nós, e a coisa pode ficar muito pior se nós não elegermos Flávio Bolsonaro. Inclusive, eu vou sugerir um vídeo do Gustavo Gaia, que trouxe um economista falando sobre como ficará a situação do brasileiro a partir de 1º de janeiro, a não ser que Flávio Bolsonaro esteja lá para barrar essa reforma tributária, que foi uma destruição, término de destruição, né? Foi tipo a bala de prata, a bala na nuca do trabalhador brasileiro. Se Flávio Bolsonaro não estiver lá para barrar tudo isso, senhores, nós teremos problemas gravíssimos. Tem uma série de mudanças de cobrança de impostos para entrar em validade no dia 1º de janeiro de 2027, que nós não sabemos nem qual é a alíquota, nós não sabemos nem qual é o percentual. Ah, por quê? Porque Janjo disse que depois via a alíquota, depois a gente vê, né? É que nem a estocadora de vento, a gente não estabelece meta, aí quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Pelo amor de Deus, façam campanha para Flávio Bolsonaro como a última coisa que vocês estivessem fazendo na vida. E além disso, eu tenho que sugerir a você, aprendam a ganhar dinheiro pela internet. Existem muitas profissões que podem garantir a você uma renda, baita renda extra, trabalhando em casa, a partir de qualquer lugar do mundo, que tenha uma conexão de internet. Isso já te coloca 100 passos à frente de qualquer trabalhador que será submetido ou a esse absurdo, caso Flávio Bolsonaro não seja eleito, ou você estará na frente se tiver que sair do país. Porque quando você chega num novo país, já garantindo uma grana e precisa só de um ponto de internet, você não tem que se preocupar em dominar o idioma, em ver quais profissões são validadas ou não, revalidadas ou não naquele país e se você atende a esses critérios. Então, ganhar dinheiro pela internet resolve muitos problemas. De verdade. Ah, porque tem gente que fica rico, vou ficar rico também? Olha, muita gente ficou rica. Eu não estou rica ainda e eu trabalho com a internet há pelo menos 10 anos. Mas o meu segmento é político num país aristocrata que a democracia está sambando na minha cara. Podem ter certeza que não é o mesmo caso das outras profissões que você terá acesso se você clicar no link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado, ou muito mais fácil, você pode apontar a sua câmera do celular para esse QR Code e você vai ser direcionado lá para o WhatsApp do Daniel Alvarenga,
onde nós liberamos 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que nós estamos falando. São várias profissões que você aprende assim, ó, domina assim, com muita facilidade. Mas existem 12 profissões que estão dominando o mundo, dando muito certo e trazendo muito lucro para quem resolve investir em aprender essas profissões. Então não perde tempo, link na descrição, no comentário fixado ou pelo QR Code. Assista às aulas e, se fizer sentido, eu te vejo do outro lado. Do contrário, a gente se encontra todos os dias aqui a partir das 7 da manhã. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, tem o Pix, ó, eduarpravaleria@gmail.com, você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer dar aí um empurrãozinho na nossa caminhada. Valeu? Bora para os comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Primeiro, da mudança para Duda Lima. Segundo, da vice, suposta vice, que agora, mas não é ainda, do envolvimento de Tarcísio que eu trouxe para vocês da denúncia da doutora Flávia Ferronato e dessa palhaçada que estão fazendo com a Bia Kicis. Conta para mim que eu quero muito saber a sua opinião. Beijo no coração. Fui.